Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos iniciar o estudo da sintaxe. Se você tem dúvida do que é sintaxe, no vídeo 1 eu ensino a diferença entre morfologia, sintaxe e semântica, as frentes principais de estudo da gramática. Eu sou a professora Marcela e espero te fazer compreender esse conceito. Vamos lá? Para compreender sujeito e predicado, a gente tem que entender três conceitos que são fundamentais para entender a análise sintática. São os conceitos de frase, oração e período. Primeira coisa, frase é qualquer enunciado que tenha sentido, não necessitando de verbo. Como você pode ver nesse enunciado, fogo constitui uma frase. Provavelmente, se uma pessoa entrar em um lugar onde você esteja e gritar fogo, você não vai hesitar em sair correndo. Então, apesar de não possuir verbo, tem sentido, ok? Então, frase pode não ter verbo, mas também pode ter, tá? Então, qualquer enunciado com sentido é uma frase tendo ou não verbo. Diferentemente desse enunciado aqui, preciso, tem a presença de um verbo, mas a gente pode perceber que não tem um sentido completo. Você vai ficar se perguntando provavelmente do que eu preciso. Então, aqui constitui uma oração. Pode perceber então que a ausência de verbo constitui uma frase, mas a simples presença de um verbo não constitui uma frase. Isso porque o conceito é o de oração quando eu tenho a presença de um verbo. Nesse outro enunciado, a gente vai perceber aqui a presença do verbo gostar. A gente vai perceber então que se trata de uma oração pela presença do verbo, porém, como se trata de um enunciado com sentido completo, isso constitui também uma frase. E eu gosto de literatura, pois adoro ler, tem a presença de dois verbos, duas orações. Nesse enunciado de cima, a gente tem a presença de uma única oração e a gente tem um período, ou seja, o enunciado, a frase até o ponto final. Como se trata de um único verbo, a gente vai chamar de período simples. Nesse aqui, a gente vai encontrar a presença de dois verbos. Existe um período, então, aqui, porém, esse período não é simples, é composto. Composto porque eu tenho a presença de duas orações, ao menos. Tudo bem, então? Frase, um enunciado que tem sentido, não havendo a necessidade de ter um verbo. Verbo é uma oração. Nem toda oração é uma frase. No terceiro caso, a gente tem uma frase, tem a presença de uma oração, constitui, portanto, um período simples, que é o enunciado até o seu ponto final, com a presença de um único verbo. No último caso, a gente tem duas orações, uma frase, se trata então de um período composto por ter presença de mais de duas orações. Tudo bem? A partir disso, a gente pode ir para o conceito de sujeito e predicado. Você vai perceber que nessa frase aqui tem uma oração. Se trata então de um período simples. Vou inclusive escrever para você ir gravando os conceitos. Se trata então de um período simples. Eu tenho a presença de uma oração, é uma frase, tem sentido completo. Uma análise que a gente faz logo após encontrar o verbo nesse período simples é fazer uma pergunta para o verbo. Essa pergunta é conceitual, porque ela vai mobilizar toda a nossa análise sintática. Eu vou perguntar quem? Quem fez tal ação? Quem quebraram o brinquedo novo? Isso vai me dar como resposta que quem quebraram foram as crianças. Portanto, o autor dessa ação verbal são as crianças. Essa é a definição
de sujeito, ou seja, é quem executa a ação verbal. Eu ainda posso pensar que é quem conjuga o verbo. Eu encontro aqui uma relação que é de plural com plural. E todo o restante dessa frase, incluindo o verbo, se trata do predicado. Predicado, portanto, é onde está inclusa a ação verbal. Veja que predicado não é somente o verbo, mas é tudo que acompanha o verbo. Espero que você tenha compreendido que sujeito, então, é o autor da ação. Uma outra possibilidade de perceber essa relação de sujeito é a relação de concordância. Eu tenho um termo que é plural e ele controla o fato de o verbo também estar no plural. O predicado é tudo que está ao redor do verbo, é, portanto, a ação verbal é o verbo mais os seus acompanhantes. Eu vou ficando por aqui, aguardo você no próximo vídeo para a gente trabalhar com tipos de sujeito. Até lá!